Existe algo que nos escapa e nós não atentamos para isso. A forma como nós fomos educados para viver nesse contato é um contato que se situa sempre em objetivos, em propósitos. A vida é uma coisa muito estranha. Aqui a palavra melhor é misteriosa. A vida é para ser vivida, mas é ser vivida. E não a ideia que nós temos de fazê-la acontecer, de torná-la viável, de fazê-la ser. A nossa ideia é a ideia de alguém para ser e de tornar a vida para mim. Nós fomos educados para a ideia de ser alguém e de fazer a vida para mim, para esse alguém. Isso nos escapa. Quando você aparece nesse cenário, você não aparece como alguém. Esse alguém surge logo depois que toda essa base de educação nos é dada. Então, nos dão uma base de educação e nos dão a ideia de fazer a vida para alguém que eu sou. Então, o que nos escapa é a própria vida. E nos escapa porque nós nos posicionamos na vida sendo alguém. Esses inúmeros problemas que nós temos, eles são problemas porque nós existimos como alguém. Isso nos escapa. Você tem um pensamento sobre você. Esse pensamento lhe afirma ser alguém, tendo uma vida para si mesmo. A realidade é a vida, e não alguém na vida. Isso nos escapa. Todo o seu tormento, aflição, conflito, sofrimento, se estabelece nessa ideia. Na ideia de alguém construindo uma vida para si mesmo. Alguns de nós têm a ideia de encontrar a verdade. Isso também é mais um propósito que nos é dado pela filosofia, pela psicologia, pela religião. A ideia de que a vida como ela é, não é a verdade. A verdade é algo que a gente tem que encontrar. E a ideia é de alguém fazendo a vida e encontrando na vida que ela forma para si mesma, em algum momento, lá na frente, a verdade. Isso nos escapa. O fato de que a vida é completa e a felicidade é inata na vida, como ela é. Mas nós estamos criando algo paralelo a isso, a parte disso. Fazemos isso de uma forma inadvertida. Não nos chamam a atenção para esse equívoco, para essa ilusão. Nós estamos desapercebidos da vida.
porque nós estamos seguindo os critérios dos nossos pais, do mundo à nossa volta. E o critério é encontrar algo na vida. Não existe nada na vida para ser encontrado. A vida está pronta, como ela é, completa. Mas você apareceu no cenário. O que nós fazemos juntos aqui, nesses encontros? Olhar de perto isso, para que isso não continue escapando, para que tenhamos a visão clara de que isso já está presente e não precisa escapar. Vem nos escapando há 30 anos, eu não sei qual é a sua idade, há 50 anos. É o que vem escapando da humanidade há milênios. O fato de que não existe nada fora da vida. É o pensamento em você. É o modelo de pensamento que você recebeu da estrutura social. É o seu modelo psicológico de cultura, de modelo de mundo, que lhe faz sentir e pensar assim. Isso nos afasta da realidade do momento. No momento está a vida. No futuro está o pensamento. Em sua projeção de um ideal de vida diferente da que está aqui, nesse instante, se revelando. Isso nos escapa. Então somos infelizes. Nós somos infelizes porque nós somos. Porque você é alguém. Ser alguém é ser miserável. A vida não nos permite ser alguém. A vida só se permite ser você, se não há ignorância, se não há ilusão, se não houver mentira. A mente é a mentira. A pessoa que você é, fazendo uso de um pronome, eu, é um erro. Esse eu surge só quando existe o futuro ou o passado. Quando o momento não é satisfatório. Aí esse eu surge. Esse eu é o vir a ser ou deixar de ser. É eu não gosto ou eu gosto. Eu quero, eu não quero. Isso é miséria. Isso é infelicidade. Isso é ser alguém. Acompanhe com calma isso. Não há nada de filosófico nisso. Ah, mas parece bastante estranho de se ouvir. Claro, porque o nosso modelo de escuta é também equivocada. A gente não sabe escutar. A gente quer ouvir para ver se isso faz sentido para mim. Se eu vou concordar com isso ou não. Então a gente também não sabe escutar. Mas escute, escute, escute. Modelo do pensamento em você. Criou a ideia desse eu no vir a ser. Só existe o eu, o ego, o mim, a pessoa. Nessa ideia de conquistas, de alvos, propósitos e objetivos. Inclusive, objetivos assim chamados espirituais. Como encontrar Deus? Reparem, nos falaram que há um Deus lá, esperando por nós, para ser encontrado. Você vai em direção a Ele. Veja, Ele é Deus, mas é você que tem o poder de ir a Ele. Percebem o jogo?
Ele é Deus, mas você que tem o poder de ir a Ele. Confuso, perturbado, desorientado, deprimido, angustiado, perdido, encontrando Deus. Você nem sabe onde está, mas tem o endereço dele. Repare que nós passamos uma vida inteira sem refletir sobre esses assuntos. E quando nos chamam a atenção para esses assuntos, como aqui, a gente não dá ouvidos, porque a gente não sabe escutar. E não sabe escutar porque a gente escuta com base nas crenças que já temos, nas conclusões que já trazemos. Nós temos um cérebro como uma rocha, empedernido, duro, difícil, não é maleável, flexível, elástico, não é inteligente, é embotado, embrutecido, brutalizado pela ignorância. Uma rocha, uma pedra, é o cérebro e o coração. Que nós recebemos dessa cultura, dessa sociedade, desse modelo de mundo. Então nos falam de encontrar Deus e colocam Deus no futuro. Colocam Deus como a porta através da qual, ao passarmos por ela, encontraremos a felicidade. Está lá no futuro a felicidade, está lá no futuro a verdade. Então a ideia de encontrar a verdade, de encontrar Deus. Quando você vem e pergunta, mas o que é esse estado? Que alguns chamam de o despertar da consciência. O que é esse estado? Que alguns chamam de iluminação espiritual. Não é algo estranho a você em ser, desconhecido na mente, aí. Porque a mente não é ser, a mente é vir a ser. E é tudo que você sabe sobre si mesmo. É tudo que você sabe sobre a vida. É o que a mente lhe situa sabendo, lhe posiciona no saber. Isso é basicamente ignorância. E a partir dessa mente confusa, dessa mente desorientada, dessa mente perdida, a gente está projetando algo fora desse instante, fora desse momento. Você pergunta o que é esse estado? É a ciência de um olhar livre do modelo da estrutura psicológica, social, cultural, humanista, religiosa, política. Quando isso não está presente, o seu cérebro fica livre desse estado empedernido, ou seja, duro, difícil. Um cérebro novo, uma mente nova, um novo coração, um novo sentir, um novo pensar, um novo agir, um novo olhar. Um olhar que contempla o momento e tem ciência de que esse momento contém a totalidade da existência. Não existe tal coisa como o futuro além desse instante. Não existe tal coisa como o passado que esteja além desse instante. A noção de passado é só a lembrança que foi. E a noção de futuro é só a imaginação que o pensamento que é o passado projeta. Então solte isso. Então você descobre o que é esse estado. Tudo está no futuro. A gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui, esses 2 dias com você. Tudo está no futuro. O amor está no futuro, a paz está no futuro, a liberdade está no futuro, Deus está no futuro. A meditação é uma prática de 30 minutos para no final, no último minuto dos 30, você encontrar
a bem-aventurança do estado meditativo. A meditação é uma prática que se faz em direção ao futuro. Tudo está no futuro. Nós fomos educados para o futuro. A gente viu o nosso corpinho crescer. E aprendemos algumas coisas. Sim, isso levou tempo. Mas é o tempo que a gente encontra no calendário. Se você olhar lá e pegar o calendário do ano 2000, lá está o passado. O calendário do ano de 2015, lá está o passado. Cada ano tem um calendário novo, que depois ele é velho. O tempo só existe no calendário. Agora, a ideia de que você viveu 2015, ou o ano 2000, ou o ano 2022, isso é um pensamento em você. Porque o tempo está só no calendário, ou na mente. O tempo na mente lhe coloca como alguém que viveu algo e que tem que ainda viver alguma outra coisa. O tempo no calendário é um registro histórico. Talvez isso tenha uma certa utilidade prática. O ano do seu nascimento, isso é o passado do calendário. Lá tinha um calendário. Você era muito bebê, não se lembra? Havia um calendário ali. Para os seus pais, para os seus tios. Então você precisa da data do seu aniversário. Então você precisa do tempo. Mas é apenas desse tempo. Você não precisa do tempo para ser alguém. Essa é a nossa insistência aqui. Estamos dizendo de uma forma muito clara para você, a pessoa é uma fraude. Alguém não é real. O corpo está no tempo. A ideia de alguém é um pensamento na mente, em sua ilusão, mentindo, criando ilusões. E a nossa formação, tudo que nós recebemos, foi para viver assim. Você não é alguém, mas isso faz de você alguém. Alguém que não é e precisa ser. Não é feliz e precisa ser. Não tem Deus e precisa ter. Não tem paz e precisa encontrar. Não sabe meditar e precisa aprender. Você vem e pergunta o que é meditação? Aí você quer uma técnica. Eu não posso continuar sendo parte desse complô que lhe situa no tempo para encontrar algo através de uma técnica ou prática chamada de meditação. A verdade da meditação é a ciência de que não existe o eu. Então, a investigação da natureza do eu é meditação. A compreensão da estrutura e natureza do eu é o fim do tempo, é o fim do eu, é o fim da mente. Isso é ser, isso é meditação. A gente tem palavras diferentes para uma única realidade que está presente e ela está fora do conhecido. Está agora aqui, mas fora do conhecido. Deus é isso. Ele não pode estar no templo, sendo encontrado por você no templo. Se ele é real, ele é Deus. É ele que vem a você, e não você a ele. É ele que te encontra confuso, desorientado, ele te encontra perturbado, ele te encontra como alguém e dissolve a ilusão, porque ele é Deus. Não é você, não é o seu movimento, não é o seu esforço, não é a sua técnica ou prática, não é. Não, isso não é real. Eu lamento dizer que tudo que nós aprendemos é um equívoco, é um erro, é uma mentira, é uma ilusão, é uma construção do próprio pensamento. O céu está no futuro. Reparem, você tem que morrer para entrar no céu.
Você tem que morrer para encontrar Deus. Então você tem que viver ou continuar vivendo por mais 30, 40 ou 50 anos uma vida miserável, perdido no modelo do pensamento, os mesmos pensamentos que seus pais vêm tendo, seus avós tiveram, e que o mundo à sua volta tem sobre si mesmos, sobre eles mesmos e sobre a vida, e você sobre você. O que a gente está fazendo aqui? Descartando isso, descartando o tempo, descartando o vir a ser, porque o eu é o vir a ser. O que há de tão misterioso nisso? O próprio mistério de que a vida não se explica, de que a vida não dá explicações. Ela não vai se justificar para você. Você é uma fraude, é uma mentira. Você é um movimento de pensamentos, de uma estrutura envelhecida. Não é possível nada novo com base no passado. E se esse passado tem sua estrutura nesse modelo psicológico, é uma ilusão. Não se dá para ter algo novo aqui com base na ilusão. Você vem e diz: eu preciso encontrar Deus. Se livre do eu. Abandone a ideia de alguém presente, se ocupando com um propósito inalcançável pelo eu, pelo pensamento, por esse vir a ser. Então a realidade se revela. Compreender isso. A palavra é compreender isso. Uma possibilidade, mas não para o eu. Você diz certas coisas que eu não entendo. Sim, sim, porque não é para alguém entender. Se eu lhe apresento um bloco de gelo e peço para você tocar, você compreende ali o que é o frio do gelo. Mas não precisa entender nada sobre a ideia de frio do gelo. Basta tocar naquela pedra, naquele bloco de gelo. A realidade, a verdade, Deus, o real, como você queira chamar, ser supremo, o amor, a felicidade, tudo isso são sinônimos. Ou podemos descartar expressões como estas e a própria palavra sinônimo e ficar com a própria coisa quando há compreensão direta, como quando tocamos naquele bloco frio que alguém chama de gelo, não importa o nome. Seu natural estado de ser é Deus, é a vida, é o real, é o amor, é a liberdade, é a verdade. Quando a ilusão não está mais presente. E a ilusão só se encontra presente porque o movimento em você é o velho movimento do pensamento. Solte isso. Abandone o pensamento. Você não abandona o pensamento pelo esforço de abandonar, porque o esforço é ainda um vir a ser. Você abandona o pensamento quando se torna ciente de que não há porquê manter a continuidade de um movimento psicológico desnecessário, lhe posicionando como alguém na vida, no futuro ou no passado. Isso é meditação. O que é meditação? É permanecer aqui, livre dessa ocupação com o pensamento. Então, a mente se desocupa.
E quando ela se desocupa, um espaço novo surge. Eu não sei se podemos chamar de mente nova ou mente livre. Algo está presente que toca nesta pedra, que toca nesta realidade indescritível, inominável, que é Deus, que é a vida, que é ser. Isso é o despertar da consciência, isso é a iluminação espiritual. O nosso movimento progressivo de escalada, de crescimento, de norteamento do amanhã, do futuro psicológico, aqui não tem relevância. Solte essa identidade. Solte essa ilusão. Você estará apenas soltando uma crença, uma sugestão do pensamento. E quando eu digo você soltando, é o soltar que ocorre naturalmente quando você deixou de ter esta autoimportância, essa valorização criada pelo pensamento, que ele situa como alguém. Que acabo de colocar para você aqui é algo natural em seu natural estado. É algo natural em seu natural estado de ser. Nós estamos vivendo num estado comum de vir a ser, que é o estado da pessoa. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. Isso lhe faz olhar para o mundo a partir de uma perspectiva de ambição, de inveja, de comparação, de anseio por mais ou de desejo de se livrar. Compreender isso é ter a importância, é ter a beleza desse encontro com o autoconhecimento. Se autoconhecer é ter a clareza de que esse eu é uma fraude, esse alguém não existe, essa pessoa é uma invenção do pensamento. Essa é a importância do autoconhecimento. Não é alguém. Alguns usam a expressão autoconhecimento como se alguém pudesse se conhecer. Quando você olha de perto a si mesmo, você vê que esse si mesmo não existe. O que está presente é a vida. Ela não tem nome, não tem forma, não tem cor. Ela não tem passado, ela não tem futuro. Quando você fecha os olhos em sono profundo, para onde você vai? De onde você veio? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Quem são seus pais? Seus ascendentes? E se você tem filhos ou netos, quem são os seus descendentes? Nada disso existe. E nada disso existe aqui e agora, quando você fecha os olhos e o tempo desaparece, o pensamento não está. Seu modelo de mundo desaparece. Porque o eu se foi. O eu não está mais. Isso é a vida. Seu natural estado de ser não está no tempo. Essa ideia de alguém no tempo é o seu problema. Esse é o único inferno que não está no futuro, está no psicológico tempo do passado. Porque é com base no passado que os pensamentos se processam em você. Eles criam, sim, o inferno do futuro psicológico. Mas livre do pensamento, não existe o tempo. Livre do pensamento, a realidade presente é aquilo que transcende a própria palavra céu. O céu idealizado pelo pensamento, assim como o inferno, ou qualquer outra coisa parecida com isso. Cada religião tem um nome.
para alguém indo para algum lugar. Não existe nenhum lugar. A realidade está aqui e agora, sendo a verdade desse ser. E isso é tudo. Tudo mesmo. Nada para se obter, nada do qual se livrar. Nada. Nada é. Nada é tudo. Nada é ser. Tudo é ser. Tudo é Deus. Tudo é vida. Tudo é liberdade. Tudo é. Tudo é. Esse contato com a realidade do seu ser ultrapassa qualquer necessidade de um estudo. Tudo que você precisa é se aproximar de si mesmo pela real meditação. O autoconhecimento é a porta para esta real meditação.